Olá, olá! Este é mais um episódio da nossa série Desenhando Sem Esboço. Hoje eu vou desenhar aqui um personagem aleatório, algo que vem na minha mente. Uma criatura. Ultimamente eu tenho lido alguns quadrinhos de terror. E aí me deu meio que essa ideia, essa inspiração aqui de fazer um ser meio estranho aqui. Algo que lembre um pouco um vampiro, mas que ao mesmo tempo tem uns olhos. Daqui a pouco você vai ver que eu coloco olhos na testa, na bochecha. E aqui eu tenho meio que essa fixação, é algo bem estranho, bem esquisito, com personagens que tem, sabe, com olhos na testa, olho no peito, na barriga, em todo canto. Talvez isso seja um nível de influência dos animes que eu assistia quando era mais novo, que tinha muito essa questão, essa temática de usar esse elemento do olho, sei lá, o olho que tudo vê, coisas do tipo, pra trazer esse caráter esquisito, estranho. E é algo que sempre que eu crio alguns personagens meio diferentões, eu acabo fazendo isso. E aqui nesse caso, obviamente esse vídeo tá acelerado, né, porque demorou pra caramba, e aqui eu resolvi fazer com caneta Bic mesmo. E o grande desafio aqui é, como no vídeo anterior, fazer o desenho aqui, a construção sem utilizar esboço, fazendo direto mesmo, tentando visualizar no papel aqui, já a figura, na posição, no ângulo, enfim, com toda a estrutura, já ir fazendo ela sem utilizar o recurso do esboço, que é, claro, algo que, se você já desenha, é algo que você já sabe que é algo fundamental para estruturar o seu desenho, para definir ali qual ângulo de câmera você vai utilizar, qual que vai ser a iluminação, os elementos, as proporções da anatomia do seu personagem, se ele vai ser maior, se vai ser menor, se vai ser magro, se vai ser musculoso, se ele vai estar sorrindo, se não vai estar, qual o movimento, o ângulo de câmera, a perspectiva. Então, assim, no momento do esboço é quando fica tudo mais organizado, quando você começa a fazer o planejamento, começa a blocar e você tem a possibilidade de adicionar mais coisas, remover, apagar, rever aquilo que você está planejando, porque às vezes aquilo que você pensou não deu certo, ou você mudou de ideia porque você, no meio do caminho, você viu que tinha algo mais interessante para ser feito. E aqui esse desafio é realmente fazer direto, então aqui não tem muita margem para o erro, é pensar em algo e executar, já traçar as linhas finais diretas sem ficar indo e voltando. E aí aqui eu pensei aqui uma figura realmente masculina, meio sinistra talvez, com uma roupa meio chique, sabe, aqueles personagens meio clássicos, com aquela roupa meio formal, como se fosse um conde, um duque, algo do tipo. E é algo que eu sofro bastante para fazer, essa questão do cabelo, que é, sabe, fazer isso aqui sem esboço, pensando já na estrutura direta. Nossa, enfim. Como sempre, o resultado eu não gostei, porque, sabe, eu tô pensando em uma coisa e eu tenho aquela paranoia de, nossa, a linha tá torta, tá estranha, não tá funcionando, mas fui resolvendo aqui, tentando colocar em prática aquilo que eu fui absorvendo nos últimos estudos que eu fiz. Né, que eu venho fazendo, inclusive, de outros artistas que eu pego, como o Cris Bachalo, que é um artista que eu gosto bastante, o próprio Dan Mora, e outros tantos mais que eu nem lembro o nome, que eu vou vendo no Instagram, vou tentando incorporar, mas os que eu mais pego, assim, realmente de modo organizado é Cris Bachalo, Dan Mora, porque até eu tenho muitos quadrinhos deles aqui, e eu uso sempre como referência de estudo e tudo mais, e outras coisas que eu vou tentando colocar, tentando testar ali no meio do caminho. E aqui, como você pode ver, também é diferente do vídeo anterior, do primeiro, né? Nesse caso aqui eu não estou fazendo no digital, não estou utilizando software, estou fazendo direto no meu caderninho de esboço aqui no meu sketchbook. E aí é algo que a gente vai fazendo que é gostoso realmente de mexer com caneta, com mídia tradicional. E lá no finalzinho você vai ver que esse desenho aqui, originalmente eu tinha pensado em fazer ele só no traço, utilizando linhas apenas, achuras e tudo mais, que é aquela coisa do quadrinho de terror mesmo, né, que a maioria não é, pelo menos os que eu li, eles não são coloridos, tirando as capas, né, as histórias em si,
elas são em preto e branco, claro, no caso não são feitas com caneta Bic, são normalmente com nanquim, pincel e tudo mais, mas tem essa questão das achuras, das sombras, para dar aquele clima mais dramático, aquele impacto, aquela questão mais sinistra, porque a iluminação, as sombras, elas são um elemento que podem influenciar a narrativa, o clima, dar um peso maior para uma história ou não. E as achuras também, que servem para sombras, para texturas, para criar os volumes e tudo mais. E é um pouco disso que eu utilizo aqui também para dar essa noção de volume na figura. Já que originalmente eu tinha pensado em fazer ela só o traço, mas aí você vai ver que lá no final depois eu me empolguei, eu acabei pegando umas aquarelinhas que eu tenho aqui, pensando numa colorização também. E aí você vai ver daqui a pouco, mas eu recomendo inclusive sempre também o curso do meu amigo Will Barros, né? Que é, se você quer estudar desenho de modo estruturado, aprender a fazer as coisas certinho, achuras, volumes, anatomia, perspectiva, todos esses pontos aqui eu recomendo sempre o curso dele, o link tá aqui na descrição. E aí depois você vê lá se te interessa ou não, é um curso online, bem acessível, você parcela lá em, sei lá, 12 vezes, mas aqui meu desafio realmente é isso, é tentar fazer o desenho o melhor possível, dentro de um espaço de tempo relativamente curto, mas desenho direto, sem esboço, sem margem para apagar, para planejar muito, é isso. E aí você vê aqui que tá sendo essa figura aqui ela tem um olho na testa, meio como se fosse um ciclope, mas tem um olho ali meio estranho saindo na lateral do rosto dele, ali na bochecha. Ele tem umas orelhas pontudas, meio como elfo, mas tem um cabelo meio sei lá, de Drácula, de conde, com uma roupa meio clássica de, sei lá, aquelas roupas antigas, com aquele negócio com pessoas que eu nem sei o nome daquilo que tinha uns caras que usavam no lugar da gravata. E aí eu fui fazendo isso, sabe? Quando eu trabalho com artes assim nessa linha mais de fantasia, meio, sabe, viagem mesmo, eu começo a colocar um monte de coisa que vem na cabeça. E nesse caso aqui eu até me contive, mas muitas vezes eu acabo pegando aqui até na parte das vestimentas e fazendo aquelas vestimentas bem malucas, bem louconas mesmo. O estilo cyberpunk é algo que eu gosto bastante, porque você consegue, sabe, dar aquela viajada legal mesmo. Mas nesse caso aqui eu resolvi manter a roupa dele, vamos dizer assim, um pouco mais comportada. Eu pensei realmente aqui a ideia era ser realmente um personagem mais clássico, mais conservador, vamos dizer assim, em relação ao modo como ele se veste. Então, aqui você vai ver que eu tô tentando criar uma textura sabe, de tecido mesmo, da roupa dele, como se fosse aquele terno, blazer, sei lá como se chama, sabe, de linho, né, que dá pra ver aquelas tramas do tecido mais demarcadas. Então é algo legal de tentar, assim, fazer no traço. Eu admiro muito artistas que conseguem, só com nanquim, só com as linhas mesmo, conseguir fazer texturas de tecido, de vegetação, os cabelos, texturas de pele, pedra, madeira, sabe? Tem artistas que conseguem fazer isso de maneira, sabe, incrível. Eu, como você pode ver aí, eu não, pelo menos, né, dessa maneira eu não consegui fazer a coisa de maneira muito legal, né? Mas, assim, apesar de tudo, eu acho que ficou até aceitável, considerando as situações. E considerando que eu não sou um desses artistas, né, que conseguem fazer milagre desenho direto sem esboço. Que eu até comentei no vídeo anterior, né, um dos artistas que eu admiro bastante é o Kim Jong-gi, que já faleceu infelizmente, mas que fazia, né, coisas assim incríveis, desenhando direto com caneta, assim, em tamanho gigante, em painéis, desenhando diversos personagens ali, em perspectivas mirabolantes e, sabe, sem esboço mesmo. O cara parecia uma impressora humana. Mas aqui eu já sigo para as vias finais, pensando aqui umas texturas na pele dele, como se fosse sabe, umas espinhas, umas verruguinhas, para deixar aquele aspecto de pele meio escamosa, meio estranho. Eu tentei deixar ele o mais sinistro possível. E aí você vai ver que eu vou colocando mais achuras para tentar dar mais volumes, tentando refinar um pouco mais o traço, definir ele um pouquinho mais, apesar de que já está tudo feito, utilizando aqui umas achuras para tentar dar um contraste entre o fundo e o personagem em si. E lembrando que aqui eu acelerei o vídeo, né, para não ficar tão demorado assim,
Mas esse foi o personagem que eu montei, que eu pensei aí. E você vai ver aqui agora a versão que eu fiz à noite, né? Que eu peguei esse desenho aqui no sketchbook e tá aqui a aquarela, ó. Fica olhando aí, é isso aqui. O resultado final acabou sendo esse, me empolguei. Peguei umas aquarelinhas, pintei e é isso. Veja os links na descrição, se inscreve no canal, deixa um like, valeu!